Boa tarde, meus consagrados. Aqui é André em mais um vídeo do Advogacha. E esse vídeo aqui ele é especial, né? No dia 26 de novembro do ano passado, o Arayashi, que é ali o administrador da comunidade do Nick, ele me mandou um monte de perguntas, né, na comunidade a respeito de gacha, loot boxes, ótimas perguntas por sinal. Só que eu nunca tive a oportunidade de sentar e dar uma resposta adequada, né? Vários membros da comunidade já haviam me encaminhado perguntas se eu ia abrir um quadro mesmo, se ia ter só direito ou só gacha nem no canal, né? E eu nunca tive essa disponibilidade de ter uma ideia. Eu queria muito que o Caquinho respondesse, só que foi complicado, né, para mim. Então, eu peço desculpas, né? Tô fazendo esse vídeo agora em resposta àquela pergunta de mais de um ano atrás. São algumas perguntas muito legais e eu queria compartilhar com vocês aí no canal hoje, né? É uma promessa que depois de um ano eu tô cumprindo, tá bom, Ara? Então, valeu aí. E desculpa a demora, gente. Mas enfim, eu queria falar primeiro, né, o primeiro tema aqui do canal desse vídeo de hoje seria: vocês já pararam para pensar, né, se algum dia, por conta daquelas polêmicas de loot boxes que estava tendo, os jogos de gacha podem acabar sendo banidos do Brasil, né? Quando o Ara tinha me mandado essa pergunta, né, eu já estava ela com a resposta na ponta da língua, mas foi legal até dar uma resposta hoje, né, depois de um ano, porque algumas coisas mudaram nesse meio tempo. Então, e o assunto é bem mais interessante do que parece, sabe? Então, dessa vez eu fiz um roteirinho, eu gostaria de compartilhar com vocês, porque eu sei que eu tô vendo aí no reflexo do capacete. Vamos lá, gente? Então, bora lá. Né, vamos primeiro explicar rapidinho o que é a relação entre gacha e loot boxes, né? Para começar, os dois são praticamente a mesma coisa, né? A diferença é que no gacha você tá puxando os personagens ou itens com estética de anime, né? E é associado com aquele barulho que aquelas máquinas faziam quando elas giravam, né, no Japão, aquelas máquinas de ursinhos ou Pokémon ou outra coisa ali que você girava. Esse era o barulho característico que fazia. Então o termo gacha veio desse barulho, né? Já na loot boxes, pode ser qualquer coisa, né? A gente vê vários exemplos de loot boxes. O próprio Overwatch é um exemplo bem legal deles, né? Mas no fundo a ideia é a mesma coisa, você paga para girar a roleta da fortuna e tentar a sorte, né? Então, em alguns países, né, como na Bélgica, as loot boxes já foram banidas porque eram classificados como jogos de azar. Aqui no Brasil ainda não tem. Eles estão querendo, principalmente depois de umas polêmicas que teve com essas máquinas de ursinho que a gente vê, né? O pessoal acho que deve ter visto no jornal. Eles falando: meu Deus do céu, ela é programada para acontecer isso depois de 100 jogadas, isso é roubo. Como, poxa, todo mundo sabe disso, gente. Você tem vídeo da internet aí direto. E os caras ali da polícia falando como se fosse a descoberta do século. Eu olhei aquilo ali, cara, eu não pensei em outra coisa senão dar risada, né? Eles falam assim de um jeito como se, meu Deus, cara, é a maior estratagema de dominação mundial, né? Eu até tô fugindo do roteiro porque, cara, aquilo ali, você vê aquilo ali, é muito vergonha ali, assim, os caras estão na idade da pedra, né? Mas enfim, né? Voltando ao assunto, apesar deles estarem querendo brigar a respeito disso daí, né, ainda é terra de ninguém, tá? Aqui no nosso o Código de Defesa do Consumidor pode entrar aí nesse caso, ele entra nesse caso, porque se a empresa não for transparente com as probabilidades, por isso que geralmente nos gachas, vamos usar um exemplo próprio, Genshin Impact, né? Eles mostram a probabilidade do personagem vir, e eles têm que ser transparentes pra caramba. E isso, por incrível que pareça, o pessoal da comunidade do Fate vai concordar comigo, não tem isso. Qual é o personagem que vem? O que ele faz? Você fica sabendo por como? Pelo Game Press, cara. Ou pela comunidade mesmo, né? Personagem novo, os caras lá no Japão fazem um videozinho de demonstração, tá, mas e aí? E no jogo, aonde que você vai ver isso? Tem uma parte ali de servos ali, se não me engano, eu não lembro se é na parte de você montar o time ali para você deixar de suporte. Tem muito escondido ali que ele mostra. Então você vê ali que
há uma sacanagem ali, né, nesse caso, né? Você, no banner em si, ele te dá as probabilidades, mas ele não fala nada o que, que o personagem faz. Então, você depende do quê? Você depende das pessoas que tiraram ele e fizeram vídeos a respeito, o pessoal ali do Caldea Gurus, eu já jogo Fate há muitos anos, né? Então o pessoal que... obviamente sempre vai ter um infeliz que vai discordar, que vai falar que não, mas cara, a realidade é essa. Né? Infelizmente o Fate, por mais que eu ame, ele é extremamente não transparente nisso, e os outros jogos são, né? Mas... voltando ao caso do CDC, sim, ela tem que expor exatamente todas as informações do banner, por mais ridículas as probabilidades que sejam, né? A gente vê ali que é menos de 1%, né? Mas se ele não colocar, aí sim caracteriza como abuso, um problema jurídico. Mas aí a gente entra numa outra esfera, né? Tem suporte no Brasil? Como que você vai entrar em contato com eles? Tem como processar? Então, só empresas que realmente teriam alguma sede aqui, você poderia tentar abrir alguma reclamação, alguma coisa ali fora, mas normalmente não dá em nada, né? Mas puxando pra cá, né? Voltando mais uma vez, pode ter banimento, né, no futuro? Olha, é meio complicado prever, mas não é impossível. O Brasil, ele adora pegar tendência de fora, principalmente quando o assunto é polêmico, né? Então, se a discussão de loot boxes esquentar de novo, pode acabar sobrando para os gachas também. E antes que digam, mas e as piras do Pity System, essa é uma garantia e tal, realmente, ajuda, porque depois de determinado número de rolls, você pode pegar o personagem, né? Pegar o exemplo do próprio Genshin, né? Agora as mecânicas, por exemplo, do banner de armas estão bem mais friendly pra gente. Você pode ali na segunda, se não me engano agora, se não vir a arma nos primeiros 80 rolls ali, no seguinte, desde que você seja muito azarado e vá lá no último, você vai pegar a arma do banner. Né? No próprio Genshin tem isso mesmo, né? O Pity System ele carrega. Então, por mais que ele tenha diversas falhas, eu gosto de usar o exemplo do Genshin, eu acho que ele você acaba pagando pelo personagem, porque é muito difícil você tirar antes, mas essa parte do Pity System é interessante. Já não é a mesma coisa que eu posso dizer, por exemplo, do Ecocalypse. No Ecocalypse você tem rate up de 40%, eu acho a maior sacanagem disso. E você tem que tirar 5 vezes para você ter o personagem garantido, no quinto é garantido. Ali, a cada 50, se não me, a cada 50 personagens rolls que você faz, vem um SSR, mas não achem que é tão simples assim. Né? Porque você, nesse jogo, agora eles estão começando a mudar um pouco a mecânica, aos poucos você não precisa ter muita estrela de personagem para você ter ele no melhor funcionamento dele, isso está ficando legal. Mas a gente não sabe ainda até os próximos episódios, porque eles estão introduzindo a mecânica de Ultra Rare no jogo, então é meio complicado nisso daí, né? Mas se eu fosse escolher um gacha mais friendly possível, é o Nick. Né? O Nick é uma mãe, e, na minha opinião, o melhor dos gachas, o melhor rate up de gacha, por mais que a gente às vezes se lasque nisso aí, é o Nick, porque a probabilidade de 4% ele dá um boost quando você pega mais estrelas, você liberta outras funcionalidades quando ele está no Max Limit Break, tela do fundo de papel de parede e tal, mas não há uma diferença gritante assim. Então, na minha opinião, o melhor gacha até agora é o do Nick, sem sombra de dúvida. Né? Então, agora voltando para a discussão, embora não resolva, a questão do Pity System não resolva completamente essa situação, é porque a discussão vai um pouco mais além. É sobre incentivar comportamento compulsivo, especialmente entre adolescentes, né, de jogatina e tal. Então isso aí é um problema, né? Mas agora falando um pouco sobre o Nick, né? E a parte do fanservice, né? O Ara tinha me perguntado isso, né? Mas e como é que fica a situação do fanservice no Nick, né? O Nick até está ficando um pouco mais comportado, eu gostaria que não, né? Nesse ponto. Mas, como certos jogos, vou citar o próprio Apocalypse aqui, que tem um foco no fanservice, eles também não são proibidos aqui. Mas se tiver algum conteúdo exagerado ou que viole o ECA, né? Pode, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, pode sofrer algumas restrições. O que normalmente acontece é que a classificação indicativa para maiores de idade é o que impera, né? Não, esse jogo não é para para maiores de 18 anos, maiores de 16 anos. Então, quanto não ultrapassar qualquer limite do razoável, né, tá bem de boa. Tá tranquilo, não duvido que vai ter algum problema nisso daí. O máximo que vai ter ali é uma parte de restrição de idade, né? Então é basicamente isso, né? E daí partindo ali, opa, quase derrubei aqui. Partindo para o final,
Os gachas, eles não têm proibição específica aqui no Brasil, mas as empresas precisam elas ser transparentes e cumprir a lei. E nós, né, como jogadores, a gente tem que ficar de olho nos nossos gastos, né? Porque realmente, né, eu vou citar de novo o Ecocalypse aqui, ele é muito chamativo porque ele é barato. Né? Você pagar R$ 10, R$ 11 no multi-roll, poxa, né, caramba, chama atenção. Eu gosto muito do jogo, amo bastante o Ecocalypse, mas ele pode estar indo num rumo que não está muito legal, principalmente nesse atropelamento de lançamentos que eles estavam fazendo, né, para tentar ficar os servidores dele parecido com o do Sea, né, que é do Southeast Asian, e isso o Nick não fez. Né? Então eu vou dizer que o Nick ganhou de novo nesse ponto para mim, né, continua sendo a mãe dos gachas, né, nesse ponto. Tá bom, Ara? Eu acho que ele fez várias perguntas, eu espero ter respondido todas aí nesse vídeo, né? Eu recomendo, se vocês tiverem alguma pergunta ou alguma dúvida, por favor, fiquem à vontade, mandem ali para mim nos próprios comentários mesmo, ou me chamem ali, que agora que eu tenho um formato um pouco mais sólido a respeito do Advogacha Responde, eu espero poder atender aí, né, e responder de forma bem clara, objetiva, sem muita embromação e sem muita enrolação. Aí, ó, o guarda-chuva da Nela acabou de cair ali de novo. Para vocês. Beleza, meus consagrados? Desculpa aí se o vídeo se enrolou demais. Mais uma vez, muito obrigado. Agradeço a todos os membros do canal, o pessoal das comunidades, sempre me incentivaram. Né? Vocês são a razão de eu estar fazendo o vídeo aqui. Né? E agora que eu tenho os meios aqui, eu espero poder aparecer mais vezes aí, para responder vocês aí de novo. Tá bom, meus consagrados? Mais uma vez, muito obrigado. Um abraço, uma ótima semana a todos e valeu!